Olá, meu nome é Sara, sou da turma do 7º período B do curso de Direito e esse vídeo é referente à matéria do Direito de Família. O assunto que eu escolhi para falar foi sobre regimes de bens. O regime de bens ele tem previsão legal no Código Civil e ele se estabelece, ele vai surgir através do casamento, do divórcio ou da morte. E o seu objetivo principal, vai ser regular como os bens do casal serão administrados, né? Então, a essencialidade desses bens de regime é justamente para isso. No Código Civil, vai trazer 5 tipos de regimes de bens, sendo que 2 deles irão falar sobre a comunhão parcial de bens e os outros 2 irão falar sobre a separação patrimonial. Hoje eu irei falar apenas dos 2 que falam sobre a comunhão patrimonial. Irei começar falando sobre comunhão parcial de bens. Está estabelecido no artigo 1658 a 1666 do Código Civil. Antes de entrar no assunto, queria lembrar que o Código Civil ele estabelece a obrigatoriedade da escolha de alguns dos regimes de bens, né? Você pode escolher qualquer um deles, mas é obrigatória a escolha de alguns dos 5 regimes de bens estabelecidos no Código Civil. E no artigo 1640 traz essa obrigatoriedade. E caso essa obrigatoriedade não seja cumprida, o regime que será estabelecido será a comunhão parcial de bens, certo? Irei começar falando só exemplos e depois partirei para alguns artigos do Código. Então, irei explicar por parte, tá? Vamos aqui começando no exemplo de Maria tem uma casa e namora com João, que tem uma moto. Depois, né, certo tempo de namoro, enfim, eles decidem se casar. E depois que eles se casarem, a casa que era de Maria continuará sendo de Maria, apenas dela, certo? E a moto que era de João também continuará pertencendo apenas a João. Porém, depois de algum tempo, vamos supor, né, que eles compram um apartamento e um carro. Então, esse apartamento e esse carro que eles compraram, tá? Na vigência, na constância desse casamento, esses sim serão de ambos, certo? Então, todos os bens adquiridos na constância do casamento serão de ambos, eles serão meeiros. Porém, os bens que eles tinham quando eram solteiros serão apenas de cada um deles e não de ambos, tá? Porém, não serão todos os bens adquiridos na constância do casamento que ambos terão direito. Existem exceções, ou seja, existem os bens incomunicáveis, os bens que, mesmo adquiridos na constância do casamento, permanecerão apenas ao adquirente. Vou dar um exemplo, alguns exemplos, na verdade, do artigo 1659. Lá no artigo 1659, traz todos os bens incomunicáveis, porém irei falar apenas alguns. O inciso primeiro diz que os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e subrogados em seu lugar. Ou seja, os bens, por exemplo, uma doação feita para Maria, alguém doa uma casa para Maria, mas ela já era casada com João quando essa doação ocorreu. Essa casa doada para Maria será apenas dela, mesmo ela sendo casada com João, essa doação não será compartilhada entre os dois, tá? Outro exemplo são os bens de uso pessoal ou bens de profissão. Como, por exemplo, vamos supor que João era dentista e tinha um escritório. Todos aqueles pertences dele do escritório serão apenas dele também, não será de sua companheira, tá? Então, alguns exemplos também, deixa eu ver, de uso pessoal, sei lá, um violão que Maria tocava, um piano, enfim, esses bens também, eles não serão comunicáveis, eles estão estabelecidos como bens incomunicáveis, que mesmo após o casamento, repito, será apenas do adquirente e não de ambos. Outro exemplo é os proventos de trabalho pessoal de cada cônjuge, ou seja, o salário, o FGTS, também são incomunicáveis, tá?
Assim como os bens incomunicáveis, o Código Civil também estabelece os bens que serão obrigatoriamente de ambos, tá? Então, esses bens que serão obrigatoriamente de ambos está estabelecido no artigo 1660. O inciso 1º diz: os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, ou seja, aqui é importante ressaltar que os bens adquiridos na constância do casamento têm que ser adquiridos por meio oneroso, tá? Então, é por isso que a herança, a doação, não entra como bem divisível, não entra como bem que serão de ambos, e sim apenas de um, porque tem que ser bens adquiridos onerosamente. No inciso 2, a gente pode ver que também tem um exemplo de bens adquiridos por fato eventual. O que seria isso? Ganhar na Mega Sena, ganhar um prêmio do Big Brother, ganhar um prêmio da Fazenda, sei lá, uma série de outros exemplos que você possa imaginar desse estilo, tá? Dessa forma que eu falei. Mesmo que só um deles ganhe, né, um prêmio da Mega Sena, por exemplo, será de ambos, e não apenas de quem ganhou. O inciso 5 diz que os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos da constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Então, os frutos dos bens comuns. Vamos seguir aqui o exemplo que eu já estava dando, né, para entendimento do que seria isso. Então, vamos lá. Maria, como eu disse, tinha uma casa. E quando ela casou na comunhão parcial de bem, essa casa continuou sendo apenas dela. Porém, ela adquiriu o apartamento, como eu já tinha falado, eles foram morar nesse apartamento e Maria decide, então, alugar essa casa. O dinheiro do aluguel dessa casa, apenas o dinheiro do aluguel, será de ambos, será dela, né, de Maria e do seu companheiro, tá? O segundo assunto que eu iria falar é sobre a comunhão universal de bens. A comunhão universal de bens está estabelecida no artigo 1667 ao 1671 do Código Civil. Então, também irei seguir apenas com exemplo, tá? E alguma leitura do Código Civil para explicar o que seria esse regime de bem. Lembrando que a comunhão parcial de bem, que eu tinha explicado anteriormente, também é conhecida como regime legal, tá? Só a título de conhecimento, que esqueci de falar antes. Outra coisa, que a título de conhecimento, a particularidade da comunhão parcial de bens, de que quando um regime de bem não é escolhido, ele ser automaticamente o regime estabelecido. Antes do Código Civil de 2002, quem exercia essa função era a comunhão universal de bens. Então, quando nenhum dos 5 regimes era escolhido, o regime estabelecido seria a comunhão universal de bens. Porém, como eu disse, isso mudou e agora o regime escolhido é a comunhão universal de bens. Então, começando aqui, vamos seguir o mesmo exemplo, tá? Maria tinha uma casa, João tinha a moto. Depois de um tempo, né, eles se casaram. E a casa que era de Maria pertencerá agora a Maria e a João, e a moto que era de João pertencerá agora a Maria e a João. E também o que eles adquirirem na constância do casamento, no caso aqui o apartamento e o carro, também serão de ambos. Nesse regime, tudo que eles tinham tudo que eles adquirirem serão de ambos, né? Na comunhão parcial de bens tinha a divisãozinha, o que era deles antes do casamento era apenas deles, e o que era adquirido depois, que seriam de ambos. Porém, aqui essa divisão não existe, e tanto os bens adquiridos antes do casamento, tanto os bens adquiridos na constância do casamento serão de ambos. Porém, aqui na comunhão universal de bens existe um requisito para que seja utilizado esse regime de bem, que seria o pacto antinupcial. Eu não falei sobre o pacto antinupcial na comunhão parcial de bens, porque dos 5 regimes de bens, a comunhão parcial de bens é o único que não precisa do pacto antinupcial, tá? Então, aqui na comunhão universal é necessário, obrigatório, o pacto antinupcial. Já na comunhão parcial não era necessário, certo? Então, eu trouxe aqui apenas uma definiçãozinha do que seria o pacto antinupcial, tá?
que seria negócio jurídico por meio do qual os nubentes podem estruturar, antes do casamento, o regime de bens escolhido e as peculiaridades adotadas na relação patrimonial decorrente do casamento. De acordo com os artigos 1653 e os seguintes do Código Civil, quanto ao teor, o pacto antinupcial deve submeter-se às normas legais e, quanto à forma, deve ser obrigatoriamente realizado por escritura pública, que deve ser averbada no registro de imóveis para que opere seus efeitos jurídicos e legais. Aqui no pacto antinupcial, ele irá tratar apenas da parte patrimonial, tá? Porque os outros adventos do casamento é estabelecido no decorrer do Código Civil. Então, o pacto antinupcial irá tratar apenas do patrimônio do casal e como ele vai ser administrado, certo? Não tão diferente da comunhão parcial de bens, aqui na comunhão universal de bens também existe bens que não serão comunicáveis, ou seja, aqui também existem bens incomunicáveis. Podemos encontrar quais são esses bens no artigo 1668. Irei dar um exemplo do inciso 1º, que diz que os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Essa cláusula de incomunicabilidade ela é usada basicamente em testamento, em que o pai deixa a herança para o filho, porém essa herança ela não será comunicada, ela não será compartilhada ao seu companheiro, e sim apenas a ele. Então, quando tiver essa cláusula de incomunicabilidade, aquela herança, aquele objeto, aquele bem deixado será apenas de aquela única pessoa e não será comunicado ao seu companheiro, mesmo que eles sejam casados em comunhão universal de bens, né? Porque, como eu tinha dito, os bens herdados eram bens incomunicáveis, certo? Porém, aqui precisa dessa cláusula de incomunicabilidade para que o bem ele não seja passado para o casal, certo? Lembrando que todos os exemplos eu usei homem e mulher só para melhor explicação, mas que hoje em dia o casamento ele é formado por pessoas do mesmo sexo, né? Tanto pode ser mulher com mulher, homem com homem. Enfim, usei homem e mulher só a título de melhor explicação. Então, de forma geral, a comunhão universal de bens é isso. Espero que tenha dado para entender. E é só. Tchau.